Amados, abençoados, estou de volta aí com mais estudo. Estive meio sumido aí, né? Aconteceu algumas coisas, né? Problema de saúde, né? Eu tive aí uma gripe muito forte, minha esposa também, né? Eu tive que dar uma parada aí por causa da minha garganta. Vamos ver, né? Se o passarinho aqui deixa eu falar, né? Porque lá fora tá muito frio, tô até agasalhado aqui, ó. Tá muito frio aqui no Rio de Janeiro. Então, eu sou o irmão André, né, aqui da cidade de Barra do Piraí, do estado do Rio de Janeiro, né? Está muito frio aqui no estado do Rio de Janeiro e, né, tô me agasalhado aqui, ó, né, por causa desse tempo aí, minha garganta ainda, né, não tá boa ainda, mas vamos lá, né? Desculpa a vocês que eu não pude estar aí fazendo vídeo aí, né? Mas garganta toda inflamada, eu estava sem condições nenhuma aí, amém? Então, abençoados, vamos lá para mais um tema de estudo. E o tema aqui é: se eu não for católico, estou errado e corro o risco de ir para o inferno. Foi uma fala de um padre. Um padre, ele virou para uma moça que perguntou a ele se ela, sendo evangélica, estaria correta ou errada, né? Bom, ela não deveria nem fazer essa pergunta a um padre, né? Porque, logicamente, o padre, né, não ia dar uma resposta exata para ela, correta. Porque eu já fiz outros estudos aí, já mostrei para vocês que a maioria dos padres, eles leem e seguem as normas da bula papal e não da Bíblia. Não da Bíblia. Tem muitos padres ainda que falam que se botar a Bíblia como regra, né, da igreja, né, não está errado. Então, eles dizem isso porque eles não seguem a Bíblia, né? Eles não seguem o que a Bíblia mostra, o que a Bíblia ensina. Nós que somos, né? Nós que somos cristão, quem é cristão tem que seguir quem? A Cristo, né? Quem é católico segue a bula papal, segue o Papa. Quem é evangélico segue as normas teológicas, né? Dos pastores, dos bispos, né? Quem é judeu segue as normas judaicas dos rabinos. Ah, mas pega na Bíblia, a lei de Moisés. Não, segue as normas judaicas dos rabinos. Então, o tema aqui é o seguinte: qual é a igreja correta? Qual é a igreja certa? Né? A pessoa às vezes fala assim: é incoerente eu falar que a minha igreja é correta. Há um pouquinho de verdade em cada religião, há um pouquinho de verdade. Pode até ser. Eu não vou discordar. Pode até ser. Só que a religião correta é aquela que, né, nós cristãos, quem não é cristão, vai seguir aqueles a qual eles seguem. Quem é budista vai seguir Buda. Quem é, né, umbandista vai seguir as normas da Umbanda. Mas nós que somos cristãos, eu não estou aqui para falar da religião de ninguém, não estou aqui para falar desse pastor, nem denigrir esse pastor. Só estou aqui para mostrar um erro dele. Um erro teológico e histórico dele. Dizer que se não está na igreja católica está errado e corre o risco de ir para o inferno, ele está querendo dizer que a igreja católica é a igreja correta. Não. A igreja correta é a igreja que segue as doutrinas do Cristo glorificado. E só quem segue a doutrina do Cristo glorificado corretamente somos nós que seguimos a graça de Deus. Porque o irmão André não vem aqui dizendo o que eu acho. Eu já disse para vocês várias vezes que o que eu acho, o que eu penso, não importa para ninguém. Entendeu? O que eu acho não serve para nada. Mas o que a Bíblia diz é isso que é importante.
Importante é saber o que a Bíblia diz sobre esse assunto aqui. Amém? Esse é o nosso tema de hoje. Então, eu sou o irmão André Palhares, aqui do estado do Rio de Janeiro, da cidade de Barra do Piraí. E agradeço a todos vocês que estão aí me assistindo, vocês que participam da minha live, né? Hoje eu acho que poucos vão assistir aí a live, porque eu parei aí uma semana parado e quando a gente volta, às vezes a pessoa não está, né, ali atenta, mas você vai assistir depois aí. Muito obrigado por você. Você está me assistindo agora e se é a primeira vez que está me vendo, seja bem-vindo. Eu peço a você que ouça esse estudo até o final. Peço que você entenda. Amém? Não só ouça, mas entenda, né, o que eu estou querendo passar para vocês. Amém? Continue se inscrevendo. Agradeço a todos vocês que têm se inscrito aí. Muito obrigado, né? Continue trazendo pessoas para se inscrever. Não esqueça nunca de dar os seus likes e faça os seus comentários no vídeo aí, né? Positivamente ou negativamente, não importa, desde que seja, né, comentários respeitosos. Amém? Então, abençoados, o padre diz que Jesus fundou uma igreja e que não é a igreja protestante, a igreja chamada evangélica, né? E quem está na igreja evangélica, eu escrevi aqui as coisas que ele disse no vídeo, eu vou estar aí colocando um vídeo para vocês verem. Então ele diz: quem está na igreja evangélica está errado e corre o risco de ir para o inferno. Mas será? Será mesmo? Eu várias vezes já disse que na boca de um cristão não pode existir a palavra será. Será como dúvida de fé. Mas o será como questionamento, né? A gente tem que fazer. Tem que fazer questionamento. Tem que pegar a Bíblia e ver o que estão dizendo por aí, se tem base bíblica. Se tem que ter base. Se não tiver base, o que eu acho, o que eu penso, não me interessa e nem interessa para vocês. O que interessa é base. Perdão. Tem que ter base bíblica. Amém? Então, seguindo esse ponto do padre, querendo mostrar aqui que a Igreja Católica é a igreja correta, seguindo esse ponto, qual a igreja certa? Qual a igreja que Jesus fundou? Amém? A igreja certa é aquela que segue o Evangelho do Cristo. Segue genuinamente o Evangelho de Cristo. Essa é a igreja correta. Onde está o Evangelho do Cristo, irmão André? Jesus escreveu alguma carta na Bíblia? Não. Mas tudo que ele passou, o seu evangelho, né, que ele deu depois de morto no madeiro e ressuscitado, ele deu ao apóstolo Paulo lá na estrada de Damasco, está relatado na Bíblia. E Paulo diz que recebeu ali palavras inefáveis ao homem se referir. E já disse várias vezes que essas palavras inefáveis, os doutores de hoje, não digo nem o membro da igreja que está sentadinho no banquinho, que tem sua fé ali. Não, eu digo até para os doutores. Se diz doutores, se diz teólogos, professores. Esta palavra inefável que Paulo recebeu está oculta ainda para esses doutores, para esses ditos professores. É inefáveis ao homem referir, ainda está sendo inefáveis para todos esses que botam seus anéis no dedo e diz que são professores, teólogos, bacharel, e não entende nada. Não entende. Essas palavras inefáveis é o Evangelho do Cristo. Genuíno, sem acrescentar, mas seguindo corretamente o Evangelho do Cristo. E onde está, irmão André,
o Evangelho do Cristo? Nas cartas de Paulo, nas epístolas de Paulo. Porque o único que recebeu essas palavras inefáveis, a graça de Deus, foi Paulo de Tarso. Foi o único que recebeu. Nenhum outro apóstolo recebeu. Só o Paulo de Tarso, que disse que era, né, o menor de todos os apóstolos. Ele se chama até de abortivo, né? De abortivo, porque ele foi o último apóstolo que recebeu essas palavras da graça de Deus. Cristo o escolheu para isso. Amém? Então, vou colocar aqui o vídeo desse pastor. Vocês prestem atenção aí nesse vídeo, né? E em seguida entraremos, como eu sempre falo aí, nesse tema aí. Amém? Preste atenção aí. Abençoados, vou fazer a mesma pergunta que essa moça fez para esse padre aí. Vamos ver o que ele responde. Padre, eu sou evangélico. Eu estou errado em estar na igreja evangélica? Vamos ver o que ele responde. Preste atenção aí. Eu disse, tá, claro que tá. Por que eu estou errada? Porque você não está na igreja que Jesus fundou. Não precisa eu lhe explicar, não. Jesus fundou uma igreja, e essa igreja não é a sua. Quem foi que fundou a sua igreja? Foi um pastor. Então como é que eu vou dizer que uma igreja fundada pelos homens é a certa? É errada. E você corre o risco de ir para o inferno. Vamos lá, vamos voltar para cá. Viram? Viram o pastor, o padre falando? E ele diz que quem fundou a igreja evangélica é um padre. Não é, né? É um pastor, né? É errado. Quem fundou a igreja evangélica é um padre. Foi Martim Lutero, que era um padre católico, né? Não foi um pastor que fundou a igreja evangélica. Foi um padre católico que fundou a igreja evangélica, né? Martim Lutero, por isso que é chamada de igreja protestante, porque Martim Lutero estava protestando contra o vínculo doutrinário da igreja católica da época, né? E quem fundou a igreja católica? Também foi imperadores. O imperador Constantino, politicamente, vendo que se ele atraísse os cristãos para o lado dele, né, ele seria um imperador adorado. Ele queria ser adorado por todos. E Constantino também relato histórico, e que Constantino também tinha parentes que eram cristãos. Então, para ele não perseguir os seus próprios parentes, né, ele e usar tudo isso, fazer um pacote só, né? Não perseguir os parentes e usar os cristãos que era a maioria, que era um povo forte, que era um povo que preferia morrer do que renunciar a Cristo. Ele usou esse povo forte para politicamente se fortalecer também, né, como imperador, né? Então você vê toda a história de Constantino aí dando liberdade religiosa aos cristãos, né? Porém, a Igreja Católica manipulando, né, a palavra, sempre manipulou para o lado dela, sempre para a vontade da Igreja Católica. Amém? E dentro dela existia um homem chamado Martinho Lutero. E Lutero era um teólogo, um padre teólogo, começou a ver que todas aquelas normas católicas da época, a indulgências que era cobrada, né? Um absurdo em geral, que eu não vou entrar nesse tema aqui. Lutero viu que estava errado aquelas coisas, né? Lutero, ele leu aqui, pela graça sois salvos, mediante a fé. E ele entendeu que não era por obras humanas, mas pela fé. Então ele começou a querer mostrar ali para a direção católica da época, mas foi mal visto. Foi mal visto, chegando a ser expulso da Igreja Católica, chegando a correr risco de vida. Entende?
e onde foi fundada ali a igreja protestante, que hoje é chamada de Igreja Católica. Então, tanto a Igreja Católica como a Igreja Protestante foi fundada por homens. Fundada por homens. E a Igreja de Cristo, quem fundou? Entendeu? O próprio Cristo. A Igreja de Cristo não é assim, parede de concreto, não é instituição de parede de concreto. A Igreja de Cristo são pessoas que seguem, né, a fé que Paulo teve no Cristo. Igreja correta, igreja certa, é a igreja que obedece às palavras de Cristo, do Evangelho do Cristo que foi dado para Paulo de Tarso. Essa é a igreja correta. Não é uma igreja de parede de concreto, é a igreja de pessoas. Pessoas que têm sede da verdade, que anseia para a verdade e quer mostrar a verdade. Entendeu? Aprendeu ali, junto a Paulo de Tarso, as palavras que o Cristo glorificado deu para ele. Por isso estamos aqui, por isso o irmão André está aqui e muitos outros irmãos estão aí no YouTube pregando o Evangelho da graça de Deus. Porque cremos no Cristo, cremos na sua palavra, cremos no seu verdadeiro Evangelho. Esta é a igreja de Cristo. Amém? Toda igreja que não segue a norma do Evangelho do Cristo, porque o Evangelho do Cristo é a graça de Deus. Nós hoje estamos o quê? Na era da graça de Deus. Então você tem que seguir a graça de Deus. Todas as igrejas que estão aí servindo ainda a antiga lei de Moisés, que já passou, não está servindo a Cristo. Está servindo a doutrina de homens. Isso é judeus, é católicos, evangélicos. Amém? Agora, por que esse padre aqui acha que a igreja católica, a igreja dele, católica, é a igreja correta? Por causa de uma interpretação incorreta descrita aqui em Mateus 16. E vamos pular aqui, 16 e 18. Eu vou ler essa parte todinha. Mas eu vou ler o 18 para mostrar para vocês aonde que os padres falham. Eles falham justamente aqui. E aqui diz, Mateus 16, 18. E também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Só que tem um porém, pessoal. Tem um porém. A versão original dessa palavra não está escrito Pedro. Amém? Não está escrito Pedro. Uma vez que tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei minha igreja, a igreja católica acha que Jesus quis dizer que Pedro seria o fundador da igreja de Cristo na terra. Então eles têm Pedro como um sucessor de Jesus. E todos os papas que vêm são sucessores de Pedro. Eles colocaram Pedro como o primeiro papa católico. E não tem história, não existe história nenhuma de que Pedro teria ido a Roma, né, pregar. O único relato que tem que Pedro foi a Roma é o relato que ele foi preso para Roma e condenado e morto. Pedro nunca foi o Papa católico. Nunca foi o primeiro Papa católico. E Jesus aqui não está falando que Pedro é o fundamento da igreja. A Bíblia não está falando que Pedro é o sucessor dele. Jesus não está falando que Pedro é o sucessor dele. E a Bíblia não está falando que Pedro é a edificação, o fundamento. O único fundamento é Cristo. O único fundamento é Cristo. Não existe sucessores para Cristo. A palavra correta aqui não está escrito Pedro. Amém? Vamos ler aqui 16, vamos começar no 13, para a gente poder entender o que está acontecendo aqui.
Mateus 16, 13. E chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele está perguntando: quem que os homens aí fora pela cidade diz quem eu sou? Né? E eles disseram: uns dizem que é João Batista, outros, né, dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou qualquer um dos profetas. Né? E Jesus, virando-se para Pedro, disse para Pedro: e vós? Quem dizes que sou? E você, Pedro? Quem você diz que eu sou? Simão Pedro. Botaram Pedro para você saber que Simão é Pedro. Mas na Bíblia original não tem Pedro, tem Simão. Simão Barjonas. O verdadeiro nome de Pedro é Simão Barjona. Pedro vem da palavra grega. Quando a Bíblia foi traduzida para o grego, botaram esse nome Pedro. Você vai começar a entender aí. Então, esse Simão Barjonas respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Yahshua, Hamashia, Jesus Cristo, respondendo disse-lhe: bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Quem revelou para Pedro que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo? Jesus está dizendo: não foi a carne e o sangue, não foi o conhecimento de Pedro, não foi a inteligência de Pedro, segundo a carne, mas foi espiritual. O Pai, né? O Pai, ele falou que quem tu revelou é o Pai que está no céu. Foi o Pai, o Espírito do Pai, que revelou para Pedro. É uma revelação espiritual, que ele era o Cristo, Filho de Deus vivo. Né? E também eu te digo, Jesus continuando, e também te digo, né, Simão Barjonas, tu és, aí a tradução grega está Pedro, né? Tu és Pedro, e sobre essa pedra. Então a Igreja Católica acha que Jesus dizendo que Pedro seria, né, o sucessor dele, e que Pedro seria, né, a cabeça da igreja, o edificador da igreja de Cristo na terra. Mas não. A tradução correta está aqui. Tu és Even. Even. Even no hebraico significa pedra, rocha, edificação. Jesus disse a Simão Barjona, amém? Atah Even. E sobre esta Even, Hatava Eve, tu és pedra, tu és edificação, tu és a rocha que será fundada a minha igreja. Mas tu és quem? Pedro, ou o conhecimento que Pedro recebeu? O conhecimento que Pedro recebeu. O conhecimento que ele recebeu do alto, como Cristo falou aqui, foi o Pai que te revelou. Aquela visão espiritual que Pedro teve de que, não, você é o Cristo, Filho de Deus vivo. Uma vez que diz que ele é o Cristo, Filho de Deus vivo, ia mudar toda a história secular judaica. Toda a história secular judaica mudaria a partir desse ponto aqui, em que Pedro afirma: tu és o Cristo. Amém? E Jesus jamais chama Pedro para ser o seu sucessor. Jesus jamais chama Pedro para ser a cabeça da igreja, porque Cristo é a cabeça. Amém? O Cristo é a cabeça. E ele diz aqui, né? Tu és Even, Haeven, Atah Haeven. Tu és edificação, tu és no sentido do que o Pedro estava vendo, do que Pedro estava entendendo.
Pedro, o seu entendimento espiritual que você recebeu agora do Pai que está no céu, é sobre esse entendimento que eu vou fundar a minha igreja. Né? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Você lendo essa passagem no seu contexto, você vai ver que Jesus está falando no âmbito aqui, portas de infernos, está falando, chama, quem é o inferno aqui? É os sacerdotes judaicos, os fariseus, que perseguiam Cristo. Lê, né? Anteriormente, de 13 para trás, aqui eu estou Mateus 16, 13, estou lendo até 18, lê para trás de 13. Não vou ler para esse estudo não crescer muito. Você vai ver que Jesus está falando sobre ali o sistema religioso da época. Jesus está dizendo que a igreja dele não seria edificada pelo sistema religioso da época. O mesmo sistema religioso que hoje está na igreja católica, que está nas igrejas evangélicas. Jesus falou que esse não seria a edificação da sua igreja. Ah, mas o evangélico diz que Cristo é o seu Senhor. Sim, mas segue a norma de Moisés. Está em prostituição religiosa. Ah, mas o católico diz que Jesus é o Cristo. É Cristo, mas não segue a Bíblia. Segue a bula papal. Segue a homem. Segue a Papa. Amém? Que Deus o tenha o Papa, que lhe dê muita saúde, mas, não estou falando mal do Papa, mas a igreja tem que seguir a Cristo. Tem que seguir as palavras de Cristo. Tem que seguir o evangelho genuíno que Cristo deixou nas cartas de Paulo. E não o que o homem acha. Não o que o Papa acha, não o que os pastores, bispos, os senhores professores, rabinos diz, não. Mas o que o Cristo deixou aqui para Pedro. É isso que vale. E aqui não está mostrando que Pedro é sucessor, não. E nem está mostrando que a igreja católica é a igreja verdadeira. Inferno não vou nem falar, porque vocês que me seguem sabem que esse negócio de inferno é balela. Inferno é sepultura. Todos nós vamos para a sepultura. A não ser se você virar, estalar o dedo e desaparecer no mundo. Isso é impossível, né? Isso é filme de ficção, desenho animado. Adulto entende que todos iremos para sepultura. Homens, animais, todos iremos para sepultura. Seol do hebraico significa sepultura, traduzido pelo grego como infernos. Infernos, né, no latim, né, chegou à nossa língua hoje como inferno, mas se refere ali a sepultura. Lugar dos mortos é na sepultura. Mortos físico, carne. Amém? Então, abençoados, quem é a rocha? Quem é a rocha que Jesus falou que edificaria a igreja? Né? Quem é essa rocha? Sobre essa rocha, porque a gente já lemos aqui que não está falando de Pedro, né? Não existe a palavra Pedro, não existe a palavra pedra no original. Amém? Existe Even, Ha-Even, Atah-Even, tu és a rocha, tu és a pedra. Entendeu? Tu és no sentido de visão que Pedro estava tendo naquele momento de que não seria segundo os fariseus, mas seguiria segundo a visão que o Deus Pai que está no céu, que Jesus falou aqui, deu para Pedro. Tu és o Cristo. E no momento que entende aqui que ele era o Cristo, muda toda a história. Muda toda a história. Esse aqui é o estudo de primeira parte, tá bom? Eu vou fazer esse estudo em 3 partes. Eu peço a vocês que acompanhem todas essas partes, que eu vou fazer estudo focado nisso aqui, nesse assunto, para que você possa entender. Não é um assunto difícil de entender, tá? Mas eu vou focar 3 estudos
nesse versículo para que você possa entender perfeitamente. E quem é a pedra, quem é a rocha em que a igreja seria edificada? Seria Simão Pedro? Ou Simão Barjonas, que é o seu nome correto? Nós vamos ver aqui, Atos 4:11. Atos 4:11 diz: Este Yahshua, ou Jesus, é a Even, é a rocha, é a pedra, é a edificação que vocês, os construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra, a rocha, a edificação angular. Então, quem é a pedra angular? Quem é a pedra principal? Quem é a rocha principal? É Cristo e sempre será. Não existe sucessor para ele. 12. Não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em papa, não há salvação em bispos, em padres, em rabinos. Não há salvação em nenhum outro. Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, Yahshua HaMashiach vive, pelo qual devamos ser salvos. Não há outro nome. Não há outro nome. Esse ser salvos aqui é salvos físico, tá? Não confunda a salvação eterna, mas a salvação física. Como você é salvo fisicamente? Pela graça sois salvo mediante a fé. Você tem que crer na graça. O que é a graça, abençoado irmão André? É o evangelho genuíno de Cristo que foi dado ao apóstolo Paulo. Você tem que crer na graça para ser salvo. Salvo de quê, irmão André? O senhor disse que nós não perdemos salvação eterna. Não perdemos. Salvo das artimanhas dos homens. Salvo das mentiras dos homens. Salvo dos ensinamentos errados, antibíblicos. Salvo disso. E uma vez que você tem a visão do que é certo, do que é errado, ninguém vai te enganar. Ninguém mais te engana. Ah, você tem que dar o seu dízimo que está roubando a Deus. Você já sabe que não é. Que não está roubando a Deus e que não tem obrigação nenhuma de você dar dízimo, porque essa era obrigação para os judeus. Quem roubava dízimo era o sacerdote judaico. Ah, se não vir na igreja, vai para o inferno. Você sabe que a igreja jamais pode proteger alguém. A igreja que eu falo de pedra. Né? Que igrejas são pessoas. Né? E que você vai para o inferno? Vai. Como o pastor vai, o rabino vai, o papa vai. Porque inferno é sepultura. Todos nós vamos para a sepultura. Né? Lá não tem um diabinho com um garfinho na mão. Não existe mais. Acabou essa criança. Agora somos adultos. Né? Paulo disse, quando eu era criança, né? Eu entendia como criança. Hoje eu sou adulto. Entendo como adulto. Então vocês, abençoados, entenderam que Pedro não edificou nenhuma igreja e que Jesus nunca disse que Pedro seria, né, o início de sua igreja? A palavra está chamando, tu és Pedro. Não, tu és rocha, tu és edificação. Amém? Atá, Haeven. Significa um pensamento que ele teve, a visão que ele teve naquele momento. Jesus perguntou a todos, quem diz os homens que sou? Pedro vira e fala, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E essa palavra muda toda a história. Essa palavra muda toda a história. Eu tenho estudo aqui. Eu tenho estudo aqui da segunda parte. Né? Eu tenho a segunda parte desse estudo. Se eu ver aqui a segunda parte. Eu tenho a segunda parte desse estudo. A segunda parte do estudo está escrito aqui. A resposta de Pedro que mudou a história secular judaica. É a segunda parte desse estudo. A resposta de Pedro que mudou a história secular de séculos e séculos judaico. Mudando a história secular judaica, muda a história católica,
protestante. Né? Por que muda? Porque uma vez você sabendo que Cristo, Jesus era o Cristo, muda toda a história. Não perca o segundo estudo que você vai entender, que eu vou explicar essas coisas lá para vocês. Então, Pedro nunca foi, não é e nunca foi sucessor de Cristo. Né? Jesus está falando sobre a sabedoria que veio do alto. Ele mesmo falou, foi Deus que o revelou. Né? Sobre aquele pensamento, aquela visão de Pedro, daquela resposta de Pedro, tu és o Cristo. Sobre aquela visão, tu és o Cristo, edificarei a minha igreja. E essa visão vai mudar toda a história. E eu vou falar no segundo estudo, não perca. Amém? Então você já entende aqui que no Mateus 16, 18, Jesus não está falando que Pedro seria, né, a cabeça da igreja. Não está dizendo que Pedro seria seu sucessor. Não está dizendo que Pedro seria o edificador da igreja. Não. Não está dizendo isso. O original hebraico, Atar Raeb, tu és a rocha, tu és, né, né, Raeb significa rocha, edificação. Tu és, não que era a pessoa de Pedro, mas tu és espiritualmente, Pedro espiritual. Porque o Pedro espiritual entendeu que ele era o Cristo. Amém? Quando você fala espiritualmente, você já deixa de ser o André para ser o Filho de Deus. Está entendendo? Temos duas naturezas, física e espiritual. Quando falamos da parte de Deus, já deixei de ser o André físico. Já passei a ser o André espiritual. E Pedro aconteceu isso com ele. Tu és o Pedro espiritual. O seu pensamento, o seu entendimento de que ele era o Cristo, é sobre esse pensamento, sobre essa ideia espiritual de Pedro como espírito, é que eu vou formar a minha igreja. Amém? Uma vez ele sendo Cristo, mudaria toda a história. Amém? Mudaria toda a história, porque a gente vê que o fim da lei é o que? É Cristo. Se ele é o Cristo, era o fim da lei. Se a lei já revogou, já foi revogada, porque o fim dela é Cristo. Quando se apresenta um sacerdócio, o antigo sacerdócio tem que ser revogado. É assim que a palavra nos ensina. Então, se revogou a lei, revoga todas as normas e base católica, revoga todas as normas e base protestante, que chamamos de igreja evangélica. Então, muda a história. Muda toda a história, completamente. Esse é o estudo. Esse é o tema do estudo da segunda parte. Amém? Eu fico por aqui. Eu peço a vocês que eu estou iniciando essa primeira parte aqui. Peço a vocês que não percam. Tá bom? É muito importante. Vocês já aprenderam aqui no 18 aqui, que não está dizendo que Pedro é o edificador da igreja, mas o pensamento de Pedro, que era, né, a rocha fundamental, né, da edificação da igreja. Essa rocha fundamental, nós vemos em Atos 4:11 que Yahshua era a rocha fundamental, que os construtores, quem são os construtores? Os senhores, né, senhores fariseus da época, os detentores da verdade, rejeitaram. E que hoje, quando o irmão André vem aqui falando da graça, os senhores de hoje também rejeitam. Né? Está dizendo que ele é a pedra angular. O Cristo é uma pedra angular. Não existe sucessor para ele. Amém? Eu espero que vocês tenham entendido aí. Ouça esse vídeo 1, 2 vezes para vocês entenderem corretamente. Muito obrigado.
Uma tarde abençoada para todos vocês. Graça e paz. Prepare o seu coração. Prepare a sua alma.